Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 18 de maio. Nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, destinatário a Timóteo, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós, através da vida de Timóteo, de Paulo, o exemplo deles como modelos também, Barnabé como modelos, eles sempre seguindo a obra do Espírito. Quer trazer para nós vários princípios, princípios de obediência, princípios de incluir sempre outros, sempre estar buscando um aperfeiçoamento, Senhor Jesus, de não se manter olhando coisas com conceito de posição, isso é algo humano. O Senhor, Ele quer que a gente sempre olhe a sua direção através do Espírito e obedeça, seja simples. Ó Senhor Jesus, Ele quer realmente mostrar para nós, olha, que a obra é do Espírito. A gente precisa confiar, não vamos temer nada, porque nós estamos seguindo o Senhor, Ele vai nos guardar. Ó Senhor Jesus. E também a gente precisa realmente perceber que Deus, Ele quer nos abençoar e a gente precisa seguir de perto a palavra profética. Esse é o ambiente da palavra, o ambiente da fé que Deus quer introduzir em nós e que Ele quer que a gente viva e que a gente desenvolva isso, cada dia mais e mais. Ó Senhor Jesus, Ele está aguardando isso de nós, Senhor Jesus, e também está nos abençoando para esse fim, para que realmente tudo possa ser feito na nossa vida através do Espírito, alinhado com a sua vontade, com a sua palavra, Senhor Jesus. É isso que vai nos abençoar em todas as coisas, não só na parte espiritual, mas também em todas as outras áreas da nossa vida. Graças ao Senhor que Ele nos colocou na vida da igreja para cooperar com Ele, cooperar na sua obra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Ele nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 11, versículos 25 e 26. Ó Senhor Jesus. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 13 e 16. Ó Senhor Jesus. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, do versículo 1 ao 18. Ó Senhor Jesus. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo,
que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Atos capítulo 14, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. Princípios importantes para a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Leiamos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. O último nome dessa lista é o de Saulo. Barnabé foi buscá-lo em Tarso e ele serviu em Antioquia durante 1 ano, junto com os irmãos. Entretanto, o Espírito tinha pressa, pois precisava realizar uma obra. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Como o Espírito Santo falou? O Espírito Santo falou no espírito de cada um desses 5 líderes que tiveram a percepção do que lhes era falado. O Espírito Santo atua em nosso interior, principalmente nos líderes da igreja, que têm mais sensibilidade a seu falar. Ó Senhor Jesus. Continuando. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles foram separados e enviados pelo Espírito Santo. O Espírito mandou separar o primeiro e o último dentre esses 5 da liderança de Antioquia. Eles foram então para Chipre e nesse meio tempo passaram por muitas dificuldades no mar. Em Perge, João Marcos não aguentou as dificuldades da obra e voltou para Jerusalém. Ó Senhor Jesus. A despeito disso, há um princípio importante que precisamos aprender. Sempre incluir jovens no serviço ao Senhor. Sempre aperfeiçoar alguém mais jovem que nós. Mais tarde, João Marcos se tornou útil, tanto para Pedro como para Paulo. Mesmo que um jovem não suporte dificuldades, não devemos desistir dele. Ó Senhor Jesus. Ainda na primeira viagem, quando chegaram a Antioquia da Pisídia, Paulo levantou-se para falar aos judeus. Desse momento em diante, o Espírito Santo passou a usar Paulo como canal da palavra profética. Foi a partir daí que a ordem entre os dois foi mudada. No início era Barnabé e Saulo, mas em Antioquia da Pisídia, o Espírito Santo já estava evidenciando os dons de Paulo. Ó Senhor Jesus. Não vemos da parte de Barnabé nenhum ressentimento ou contestação quanto a isso. Ele não disse: já que fui colocado em segundo lugar, não vou cooperar com tanto afinco. Aqui podemos aprender um segundo princípio. Na obra do Senhor não deve haver o conceito de posição. Devemos obedecer à ordem estabelecida pelo Espírito. Assim seremos abençoados. É simples. Se a obra é do Espírito, Ele é o responsável. Não devemos ficar chateados, mas devemos dizer sim e amém. O conceito de posição é humano. O importante é sermos todos usados pelo Senhor para fazer a obra segundo a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. Depois de Antioquia da Pisídia, partiram para Icônio, onde enfrentaram perseguição e tumulto. Eles, por isso, fugiram para Listra e Derbe. A família de Timóteo era de Listra. Ali, Paulo curou um homem aleijado de nascença, e ao ver isso, o povo queria fazê-los deuses. Então, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Aquelas pedras não eram pedrinhas de estilingue, eram bem maiores. Se algumas atingissem determinado lugar na cabeça, resultaria em traumatismo craniano e morte certa. Mas o Senhor guardou a Paulo. Ó Senhor Jesus. O Senhor precisa revestir-nos desse Espírito no fim dos tempos. Somos os trabalhadores da última hora.
somos o pequenino rebanho, não temos muita força. Em dificuldade, perseguição, sofrimento, nós nos levantamos e seguimos em frente. Não temos medo, porque essa obra é do Espírito. Ó Senhor Jesus. Estou relatando essas experiências fortes de Paulo em suas passagens por Icônio, Listra e Derbe, porque a família de Timóteo foi salva ali. Refiro-me à sua avó Lóide, à sua mãe Eunice e ao próprio Timóteo. Estimamos pelos relatos históricos que Timóteo, na época dessa primeira viagem, tivesse cerca de 15 anos de idade. Portanto, cuidemos bem de nossas crianças. Desde a infância, vamos implantar a palavra de Deus como semente nelas. Vamos investir também em nossos adolescentes, pois Timóteo se converteu nessa faixa etária. Ó Senhor Jesus. Depois de ter sido apedrejado e dado como morto, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tanto Paulo quanto Barnabé foram modelos, dando exemplo de que não tinham medo das tribulações, uma vez que é por meio de muitas lutas que se consegue entrar no reino de Deus. Isso marcou fortemente Lóide, Eunice e o adolescente Timóteo. Ó Senhor Jesus. A educação de Timóteo nas Escrituras foi dada pela mãe e pela avó. Ele cresceu no ambiente da palavra de Deus e da fé. Aqueles que cuidam de adolescentes e jovens têm uma responsabilidade muito grande. Vocês podem ter nas mãos futuros Timóteos. Ao preparar as pessoas, primeiramente precisamos levá-las a receber a palavra profética. Timóteo recebeu a palavra tanto de sua família quanto do apóstolo Paulo. Por isso, ele foi educado dessa forma e obteve tanta bênção. Ó Senhor Jesus. Aqui está o segredo. Se você quer ter uma vida abençoada, fique bem perto da palavra que o Senhor está falando. Se estiver alinhado com a palavra profética, tudo fluirá como um rio do Espírito em sua vida. Até sua profissão secular correrá bem, porque você está debaixo da direção do Espírito, alinhado com a palavra de Deus. Falo isso por experiência própria. Sejamos como um Timóteo em preparação. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quais são os princípios vistos no texto de hoje para o serviço na obra do Senhor? Ó Senhor Jesus. O primeiro princípio que o irmão mostra para nós é o de sempre incluir pessoas, jovens, para aperfeiçoar. Está sempre aperfeiçoando alguém. A melhor maneira de a gente aprender é ensinando também, É procurando a maneira de explicar, a gente vai ficando mais claro. Isso é muito bom. Senhor Jesus, você também está ali junto com o outro, se preocupando, sempre sendo humano, errando, pedindo perdão. Senhor Jesus. E isso é importantíssimo para nós. O segundo princípio que ele mostrou é a gente obedecer aquilo que é estabelecido pelo Espírito. Não ficar ligado em ordem humana, conceito de posição, mas sempre ver que o Espírito sabe melhor, a obra é dele. Ele sabe como fazer. O que a gente precisa fazer é continuar sendo útil ao Senhor, continuar exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus. E depois ele fala para nós que a gente não precisa temer, Essa obra é do Espírito. Não vamos temer nada. Senhor Jesus, a gente vai simplesmente perceber que perto do Senhor a gente está guardado, mesmo que as situações exteriores estejam diferentes, mas interiormente a gente está ali, claro, da vontade de Deus, a gente está sendo revestido por Ele. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou também da gente sempre cuidar bem das crianças, desde pequeno implantando a palavra, cuidando bem, investindo. Senhor Jesus, vai gerar um ambiente de palavra, de fé, um ambiente saudável. Senhor Jesus. E mostra para nós o último princípio que esse ambiente saudável faz com que a gente fique sempre perto da palavra do Senhor. Isso é bênção para nós. Sempre ouvindo o que Deus está falando agora, para o momento, sendo direcionado por essa palavra profética. Senhor Jesus, aquilo que o Senhor está falando, e tudo na nossa vida vai correr bem, tanto espiritualmente quanto nas coisas do dia a dia. Isso é sempre bênção para nós. O Senhor nos orienta em tudo, nos abençoa em tudo. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, debaixo da direção do Espírito, alinhados com a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Não basta dizer que a gente é espiritual, não basta dizer que a gente conhece a palavra, Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente estar ali sendo direcionado pelo Espírito. Está claro que estamos tendo um contato com Deus vivo, Deus verdadeiro,
Senhor Jesus, ter comunhão com esse Deus, ter intimidade com Ele, né, alinhado com a sua palavra, sempre ouvindo aquilo que é atual, procurando compreender, procurando sempre ter discernimento, para a gente não se tornar incrédulo, desobediente, mas muito pelo contrário, para a gente obedecer, estar junto, estar perto do Senhor, não se afastar, não se escandalizar, não ter medo de nada, mas saber que o Senhor está nos livrando sempre, Senhor Jesus, de todas as coisas. Se algo está acontecendo na nossa vida, é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso bem. Ele quer fazer todas as coisas na nossa vida, Senhor Jesus, e Ele sabe o que faz. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber, né, que a gente não tem posição na igreja, a gente tem função, né, e o Espírito Ele não escolhe para aquilo que Ele vê que é melhor. Não é porque o Espírito está usando o outro, não quer dizer que o Senhor te deixou de lado. Ele vai te usar para outras coisas, né, como modelo, como exemplo. Ó Senhor Jesus, a gente vê ali, poxa, Paulo e Barnabé, antes era Barnabé e Paulo, depois inverteu, Senhor Jesus, mas a gente vê ali, né, Barnabé não reclamou, não ficou ressentido, não falou, então não vou mais cooperar, já como estou na frente, as coisas não vão ser feitas do meu jeito. Senhor Jesus, não, ele estava sempre ali, obedecendo o Senhor. E como mandou o testemunho dele aqui no finalzinho, né, que obedecer à direção do Espírito, ele falou, por experiência própria, né, mostrou para ele que é abençoado também no trabalho, nas coisas do dia a dia. Né, e eu também posso dar esse testemunho, graças ao Senhor. O Senhor sempre abençoou todas as coisas. Né, o Senhor Ele sempre proporciona para nós, né, saúde, Senhor Jesus, saúde financeira, espiritual, física, Senhor Jesus. Embora, né, eu tenha essa minha enfermidade, Senhor Jesus, mas, né, podia ser algo muito pior. Né, Senhor Jesus, graças ao Senhor que hoje eu posso servir o Senhor. Né, então o Senhor Ele permite certas situações, mas é duro para a gente ganhar dele. O que importa é a gente ter um ambiente saudável, um ambiente de palavra, um ambiente de fé, Senhor Jesus. Às vezes a gente fica muito julgando as situações, né? Você já ouviu uma pessoa criticando, né? Assim, dando um exemplo, né? Uma pessoa está ali, de repente está numa cadeira de roda, né? Um paraplégico, né? Ele vive na cadeira de roda, ele não anda e tal, e de repente Deus dá para ele o dom de curar. E aí ele começa a orar para as pessoas, impor a mão das pessoas, as pessoas são curadas da enfermidade. Aí tem pessoas que vão olhar para a vida dessa pessoa e ficar julgando se ele é de Deus ou se ele não é de Deus. Porque se ele cura tantos, por que ele não cura ele mesmo? Ó Senhor Jesus. Aí é que está. Não é uma questão de eu estar assim, ou estar desse jeito, ou isso ou aquilo, mas em obedecer o Espírito. Ele está ali obedecendo o Senhor. Deus deu para ele um dom de curar e ele está em obediência. Se ele não está, também isso aí vai ser resolvido diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas que a gente precisa perceber que nem sempre você tem que estar numa condição tal para poder gerar tal coisa para o Senhor. Então é isso que a gente tem que perceber. O Senhor quer que a gente pregue o Evangelho. Todo momento, Paulo, imagina Paulo, né? O irmão falou aqui, né? Não era pedrinha pequenininha que jogaram nele, mas pedregulho, né? Senhor Jesus, a intenção era matar. Não era apedrejar para brincar, né? Para ver se Paulo ia chorar, o que ia acontecer, não. Era apedrejar para matar. Ó Senhor Jesus. Né? E se pegasse em alguma região da cabeça, traumatismo craniano, morreu, acabou. Mas o que Paulo faz? Levanta todo arrebentado e vai pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, o que é isso? De repente alguns olhando para aquele homem, esse homem está falando da bênção de Deus, mas ele está todo arrebentado, que homem é esse? Senhor Jesus. Não é para a gente ficar julgando as coisas, mas realmente perceber, ter sensibilidade espiritual para ver o Espírito. Por isso está mostrando para nós todos esses princípios. Né? Mostrou, olha, Paulo foi levado por Barnabé para ser preparado, né, Senhor Jesus, para servir ali, para aprender a agir junto. Né? Paulo ele era o último, né? Barnabé era o primeiro, Paulo o último. Senhor Jesus, o Espírito falou. E o irmão falou, como que o Espírito falou? Não falou ali de forma mística, né? Veio uma voz do céu e trovões e tal, não. Falou no coração de cada irmão. E ele mostra que os líderes, né, aqueles que estão à frente da igreja, não estão ali à toa. Estão ali porque o Senhor designou, porque são pessoas que tiveram experiência com o Espírito. São pessoas a quem Deus entregou uma responsabilidade e serve para nós também que somos líderes também diante do Senhor. Senhor, será que eu estou na liderança da igreja fazendo qualquer coisa? Ou será que eu estou sensível ao Espírito? Né? Quem está na frente de alguma coisa, né, do Senhor tem que estar sensível ao Espírito. Se a gente não está, graças ao Senhor que dá tempo de se arrepender. Ó Senhor Jesus. Eu estou mostrando para nós, olha... a gente precisa realmente perceber que o Evangelho tem que avançar. Tava um ambiente muito bom ali em Antioquia, orando e jejuando, mas o Espírito falou, olha, é hora de ir.
Não quero que o evangelho fique só em Antioquia. Antioquia é muito bom. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas o Senhor queria mais cristãos, mais pessoas que invocassem o nome dele, né? Queria alcançar Timóteo ali em Listra. Ó Senhor Jesus, queria alcançar a sua família. Então, ele mostrou para nós, olha, os líderes também têm essa responsabilidade de dar um modelo, de dar um exemplo, de levar aquilo que o Espírito quer, né, adiante. O Espírito escolheu, o Espírito enviou. Né? Apóstolo quer dizer enviado. Deus enviou eles para fazer uma obra que o Espírito queria fazer. E hoje é da mesma forma. Deus ele tem uma obra, não só para fazer através de nós, mas também em nós. Os irmãos falam na palavra profética, se você de repente recebe um milagre exterior, você é curado de uma doença, Senhor Jesus, talvez você é curado daquela doença e volta para a mesma coisa que você estava fazendo antes. Mas se você for curado de dentro para fora, se você for curado através da graça de Deus, isso é salvação. É você passar pela porta estreita, pelo caminho apertado, né? É realmente ter experiência com o Senhor. Isso é que muda a nossa vida. Isso que a gente precisa, não é só fazer coisas exteriores. Todo mundo gosta, né, das coisas exteriores que acontecem, aí você é reconhecido, mas aquilo que é interior, nem sempre. Paulo, quando começa a dar testemunho, né, como que ele foi ultrajado, maltratado, né, chamado de mentiroso, e ali sim, dando ao Senhor, a gente vai ver durante a semana. Ele e Timóteo ali com sinceridade de coração, procurando os interesses de Deus, mas foram taxados de muita coisa. Por isso precisa seguir esse princípio espiritual, né, obedecer o Espírito. Primeiro item que ele falou, olha, procure incluir, procure aperfeiçoar alguém. E se ele falhar, não desista dele. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele pode aperfeiçoar alguém. Então a gente precisa estar sempre realmente tendo no coração, né? Sabendo que a pessoa, ela erra. Às vezes a gente é perfeccionista demais. Não, isso aqui não vai fazer do meu jeito, não vai ficar bom. Não deixa a pessoa ter experiência, deixa ela errar para ir diante do Senhor. E Paulo confiou em Timóteo, a gente vai ver mais para frente várias coisas, né? Graças ao Senhor. Mas aqui ele está mostrando para nós que a gente não deve desistir. O Espírito é que sabe, né? Inverteu a ordem, botou Paulo como porta-voz da palavra, como canal para falar aquilo que Deus queria falar. E Barnabé era alguém sensível ao Espírito. Não ficou galgando nada, procurando nada, não ficou ressentido de nada, mas procurou ver, olha, é a obra do Espírito. E a obra está sendo feita assim de maneira mais adequada. E Barnabé também era participante daquela obra, porque aperfeiçoou Paulo. Então nós somos participantes de todas as coisas que a gente está vivendo junto. Né? A vitória de um é a vitória de todos. Se algum irmão está crescendo em vida, está levando a vontade de Deus adiante, é porque tem contribuição sua ali também, graças ao Senhor. Então ele mostrou a gente precisa realmente não ficar com o pé atrás, mas sempre abençoar a obra do Espírito. A obra é do Espírito, a gente precisa obedecer a Ele. Quando a gente obedece, a gente é abençoado, porque o Espírito é responsável. Obedecer também faz parte, né? Às vezes dar um passo para trás é a melhor maneira de ir para frente. Então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Né? Paulo foi à frente da palavra, começou a várias situações, né? Tumulto, né? Foi apedrejado, Senhor Jesus. Mas ele mostrou, olha, isso aí era a vontade de Deus. Né? Deus queria gerar algo forte ali, né? Gerou ali um testemunho forte. E mesmo com esse testemunho forte, alguns se voltaram contra, quiseram matá-lo. Então a gente vê que tem muitos ainda que resistem à palavra de Deus, que estão ali fazendo a obra do diabo, a obra de Satanás. Mas a gente precisa estar firme, porque nós estamos claros de que aquilo que a gente está vivendo e fazendo é do Espírito. É o Espírito que vai nos guardar. Mas a gente pode dizer, mas Paulo levou um monte de pedrada de se guardar. Foi guardado de algo pior. Ó Senhor, a gente não sabe, né? Então a gente precisa realmente perceber, olha, tudo isso foi testemunho. E também para Timóteo, né? Para as pessoas ali, olha, passou por tanta situação e não desistiu. Às vezes a gente passa por um probleminha tão pequenininho e reclama. Mas tem alguns passando por verdadeiros problemas, verdadeiros bichos de 7 cabeças e estão louvando o Senhor. Então tudo isso é para nos expor. A gente precisa aprender a cuidar bem, investir, implantar a palavra, quer seja oportuno, quer não. Ó Senhor Jesus. Porque Ele mostrou, né, através de muitas tribulações, o que importa não é o que você sofreu, o que passou, o que vai passar, mas o que importa é entrar no reino. O que importa é entrar no reino. A nossa luta, Senhor Jesus, é para entrar no reino. Nossa luta não é contra as tribulações. As tribulações a gente entrega na mão do Senhor. Ele é que vai fazer tudo. Ó Senhor Jesus. Então Ele mostrou, olha, a gente precisa realmente entrar no reino, ter essa experiência forte, né? Foram modelos, deram um exemplo de não desistir, né? Isso marcou fortemente, né, a família de Timóteo, né? Que, né, ali que não fala muito do pai, né? Talvez o pai já tivesse morrido, não fala isso na mensagem, Senhor, mas ali ela foi criada pela avó, pela mãe,
que falaram para ele a palavra. Depois, quando Paulo veio complementando tudo isso através da palavra profética, ele conseguiu avançar, porque ele podia, né, ouvir a palavra, e essa palavra que podia torná-lo útil para o ministério. Graças ao Senhor. Então ele mostrou que a gente precisa ser preparado também ao receber a palavra profética, ao receber o falar atual de Deus. É isso que vai nos despertar contra tudo que tem acontecendo na nossa vida. Se eu tiver dificuldade com aquilo que Deus está falando hoje, eu vou ter dificuldade com tudo. Ele mostrou, se você for simples, se você estiver perto daquilo que Deus está falando, quiser ouvir cada vez mais o Senhor, buscar mais o Senhor, Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida, até mesmo no seu emprego, né, nos seus negócios, né, caso você tenha uma empresa, ou algum negócio, ou uma loja, ou qualquer outra coisa. Senhor Jesus, o Senhor vai abençoar, porque você está perto da palavra profética. Esse é um encorajamento para nós. Vamos permanecer firmes diante do Senhor. As coisas estão acontecendo, é para o nosso bem, é para Deus se mover, é para exemplo, Senhor Jesus. Por isso Ele deixou para nós tantos princípios, né? Graças ao Senhor por esses princípios, por essa direção que pode de fato nos encorajar. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.